Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Osmar Barbosa, sou médium, escritor, palestrante, divulgador da doutrina espírita, universalista e sou umbandista, babalorixá, e você é muito bem-vindo a esse canal. Se ainda não é assinante, por favor, assina, marca o sininho. Toda terça-feira, às 20 horas, eu faço uma live aqui com vocês, bato um papo, falamos de espiritismo, espiritualidade e tudo mais. E toda sexta-feira, às 11 da manhã, você recebe um vídeo exclusivo sobre temas variados da doutrina espírita, espiritismo, universalismo, umbanda, enfim, aquilo que eu vivo todos os dias ao lado dos espíritos amigos que tanto me auxiliam, tanto me educam, tanto me transformam. Hoje eu quero falar sobre obsessão, sobre os processos obsessivos, aquilo que a gente pode fazer para evitar o ataque de magos, de espíritos poderosos que existem, viu, pessoal? Existem espíritos sábios, espíritos inteligentes, afinal, desde que o mundo é mundo, a gente sofre obsessão. O próprio Jesus, quando foi jejuar ao deserto por 40 dias, sofreu uma obsessão seríssima, onde o diabo, onde os espíritos maléficos, os espíritos do mal, atentaram contra o próprio Jesus. Eles são tão atrevidos, são tão sagazes, né? Sagaz, né? A palavra sagaz, que para eles não há limites, né? E não há limites em nenhum lugar quando o assunto é obsessão. Vamos falar sobre isso um pouquinho hoje, mas antes eu queria falar sobre os meus livros, onde você encontra eles, na bookspirita.com.br aqui no Brasil, com frete grátis, tá, pessoal? No exterior, se você está fora do Brasil vendo esse vídeo, boabooks.com, você compra todo o meu livro, recebe em português, em casa, em qualquer lugar do mundo, Europa, Ásia, Estados Unidos, América, enfim. Audiobooks na Storytel, é um aplicativo que você baixa aí no Google, e você ouve meus livros, tá bom, pessoal? E e-book, qualquer plataforma, Amazon, e todas elas têm todos os meus livros em e-book. Então não perca a oportunidade. Hoje, nesse vídeo, estamos aqui, hoje é dia 7 de junho, eu não sei quando ele vai ao ar. Esses vídeos normalmente são programados para entrar no ar depois de alguns dias, que eu faço, aqui nessa sala, onde tudo acontece na minha vida, onde eu recebo as psicografias e tudo mais. E logo em seguida ele vai para o pessoal que coloca na página. Até o dia de hoje eu tenho 37 livros lançados, estamos com previsão de fechar o ano com 42. Estamos trabalhando para atingir 42 livros até dezembro de 2021. Mas o assunto, como eu falei, é um assunto rápido. Eu não gosto de fazer vídeos longos, a não ser que o tema seja, a não ser que seja numa live, a gente bate papo, conversa, a gente vai trocando experiências, né? Aí a conversa é mais demorada, mas hoje não. Hoje o assunto é obsessão, como me livrar dos obsessores, como não permitir que esses espíritos entrem na minha vida, como faço, Osmar, para não vibrar, para não permitir que obsessores me atrapalhem em minha encarnação. Eu escrevi um livro chamado Obsessor. Se você não leu, eu recomendo a leitura, porque é um livro que mostra o processo obsessivo por uma outra visão. Tem muita gente que vem na vida para sofrer determinado problema, determinada situação, determinada experiência, e para isso ele como se o obsessor fosse um anjo da guarda dele, de você, ou de mim, ou enfim, para que nós consigamos cumprir aquilo que a gente veio fazer, para que a gente consiga passar por aquela prova. Então, há casos em que o obsessor ele está ao nosso lado para que outros obsessores não interfiram no propósito da encarnação. Muito interessante esse livro, eu fiquei muito surpreso quando recebi essa psicografia através do espírito Lucas, a qual eu escrevo bastante livro. Os espíritos que eu mais escrevo livros são Lucas e Nina. Às vezes eu escrevo com eles dois juntos, Lucas e Nina, como foi o caso agora do livro A Vida Depois da Morte. Tá bom? Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tive agora, acabei de escrever um livro que hoje, 7 de junho, ainda não foi lançado,
O livro chama-se O Suicídio de Ana. E eu passei boa... O livro acontece todo no Umbral. Todo ele no Umbral. No Vale dos Suicidas. Num lugar chamado Lamaçal, que é muito interessante. Vocês vão ver no livro. O Umbral é subdividido em várias regiões, né? Quando a gente fala que eu aprendi com os espíritos que o umbral é subdividido, mas todos os médicos que escrevem sobre o umbral têm a mesma experiência e relatam, né, que o umbral ele tem algumas divisões. É como se fosse assim, regiões um pouquinho melhores e regiões de muito sofrimento. Então ele vai subdividindo em camadas de sofrimento. E o Vale dos Suicidas é um lugar de muito sofrimento. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu descobri, eu tenho estudado muito os processos obsessivos e a obsessão. Muito, eu estou imerso em estudos sobre a obsessão. Tipos de obsessão, espíritos obsessores, regiões habitadas por obsessores, enfim, desde que eu escrevi o livro Obsessor, estou me especializando, posso dizer isso, porque eu já estou há 42 anos no Espiritismo, e não são 42 dias, nem 42 semanas, e muito menos 42 horas, são 42 anos vivendo a Casa Espírita. Então, chega numa hora que você fala assim, não, eu vou determinar meu caminho para um lado. Eu me tornei aniversarista pelas experiências que eu vivi, enfim. Tem vários vídeos aqui no canal que falam sobre isso, sobre minhas experiências mediúnicas, enfim. Mas, então acontece o seguinte, nesse livro eu fiquei muito tempo lá no Umbral, muito tempo, eu escrevi esse livro, foi um dos livros que eu mais demorei a escrever, confesso. Normalmente eu escrevo um livro em 10 dias, 15 dias, no máximo o livro está pronto. Pronto para mandar para o pessoal da editora para seguir o caminho dele. Esse livro eu demorei mais, eu demorei quase 2 meses escrevendo esse livro. Tamanha é a densidade da região que eu visitei, em desdobramento ao lado de Lucas, do Dr. Gilberto, de guardiões que estavam ao nosso lado. Eu conheci a doutora Raquel, o Alexandre, que eu já conheço, que trabalha lá no posto de socorro da Colônia Espiritual Amor e Caridade, que fica no Umbral. Então, todo o livro todo, a trajetória, eles estão sempre ao meu lado. Eles estão ao meu lado, me orientando e trazendo para a gente os ensinamentos sobre os processos obsessivos e aquilo que acontece com a pessoa que comete um suicídio. Eu recomendo, aconselho, pelo amor de Deus, suicídio não. A última possibilidade, sabe, é o suicídio, porque é muito sofrimento para o espírito que atenta contra a sua própria vida, tá bom, pessoal? Então, vocês vão ver isso no livro Suicídio de Ana. Então, nesse livro, em determinado momento do livro, eu fui levado a uma região para resgatar um espírito, porque no Suicídio de Ana a gente não resgata só a Ana, lá no Umbral, tá, pessoal? Tem uma surpresinha para vocês no livro. Então, a gente estava indo resgatar esse espírito no Vale dos Suicidas, quando fomos informados que esse espírito não estava mais lá. Que ele entrou no processo de tanta negação de si mesmo, que ele começou a se apagar, ele começou a se anular, a sua mente começou a se anular nessa região do umbral. Quase que virando um ovoide, mas não vira um ovoide. A pessoa fica tão perturbada, tão em choque com o sofrimento que ela está vivendo. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, ou se viram alguém falar sobre isso, mas procurem entender isso. Deus é tão perfeito, Ele nos ama tanto, pessoal, que existe um fenômeno que acontece conosco. Por exemplo, quando você é assassinado, um exemplo, tá, pessoal? Não quero que nenhum de vocês sejam assassinados, pelo amor de Deus. Mas um exemplo, uma pessoa que é assassinada. Uma pessoa que, na hora que ela está sendo assassinada, olha como é que Deus é perfeito na criação do nosso organismo, né? O nosso organismo, ele entra em pane, como se fosse assim, sabe? Como desse tilt.
a gente entra num estado de desespero tão grande que todos os nossos sentimentos, que toda a nossa, por exemplo, a dor é anulada. A gente entra em colapso nervoso. E dá aquele apagão na pessoa, né? Porque ela está sendo assassinada e Deus não quer que ela sofra. Então, isso é muito comum que aconteça isso. É estado de pânico, né? Quando a pessoa entra no estado de pânico, ela apaga. Ela apaga sentimentos, reações, ela fica paralisada, né? Então, é isso que acontece com esses espíritos que cometem suicídio. Muitas vezes, quando ele se dá com a realidade daquilo que ele fez com ele mesmo, ele entra em choque. E entrando em choque, ele fica meio que um zumbi no umbral, sabe? Fica totalmente... E foi assim que a gente encontrou esse espírito. E os magos, olha como é que os magos são tão inteligentes. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso para vocês entenderem o que eu vi e o que eu escrevi nesse livro. Os magos, eles quando veem que o espírito está nesse estado, ele captura ele. Ele captura esse espírito, sabe? Para servir a ele nas suas estruturas, porque os magos conseguem construir estruturas no umbral. Castelos, casas, galpões, cenários, regiões, tá? Eles são, eu vou provar para vocês também como eles são perspicazes, inteligentes. Vou falar aqui ainda hoje, nesse vídeo. Então, o que aconteceu com esse espírito que a gente foi resgatar? Ele foi capturado por um mago negro para ser escravo seu na sua estrutura montada lá no umbral. E a gente teve então que mudar o caminho e ir até o castelo desse mago. Houve um verdadeiro confronto, porque eles não se entregam facilmente, vocês vão ver isso no livro, e a gente conseguiu, né? Vou dar aqui um spoiler, a gente conseguiu resgatar esse espírito lá do castelo, que ele estava capturado por esse mago. Então, no estudo da obsessão, eu percebo o seguinte: quanto mais a gente aprofunda, mais a gente entra nesse universo, mais a gente vê que eles são muito poderosos. E eu vou citar um exemplo do poder dos magos, dos espíritos inteligentes, muito inteligentes, que optaram em viver com obsessores. Porque é uma opção que você faz, você é livre aqui e também quando desencarna, tá bom? Então, o que aconteceu? Como é que eu provo, como é que a gente tem esse conhecimento? Se vocês lembrarem, se leem na Bíblia, se olhar no Velho Testamento, no Novo Testamento, perdão, não é no Velho Testamento, esquece Velho Testamento, Novo Testamento. Quando Jesus foi jejuar no deserto por 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado por espíritos malignos. Porque quando Jesus pergunta quem é você, ele diz, eu não sou, nós somos. Tá? O espírito treval, aquilo que a igreja chamou de diabo, na verdade, ele respondeu dessa forma, eu não sou, nós somos uma legião. Essa é a palavra que eles usaram para responder a Jesus, quando Jesus questionou quem eles eram. Então, prestem atenção que desde a época de Jesus já haviam espíritos organizados para praticar o mal. Isso não mudou. Pelo contrário, eles se especializaram, eles se melhoraram. Eles também estão evoluindo. O processo de obsessão, ele está evoluindo, ele evolui todos os dias, assim como nós estamos evoluindo. Por isso surgiu a diametria, como vocês sabem, uma técnica que eu canalizei pelo Caboclo Ventania, que é uma técnica de projeção astral, né, de deslocamento ao astral, através da diametria. Tem vídeo aqui no canal. Eu estou terminando o livro, vou disponibilizar gratuitamente na internet para vocês, na versão e-book, tá bom, pessoal? Vai estar grátis aí. PDF também vou disponibilizar para vocês, porque o intuito é que que todos aprendam a diametria e pratiquem em seus centros espíritas. Gratuitamente, a gente não tem interesse nenhum. O nosso interesse é mostrar que os obsessores, eles evoluíram. E as técnicas desobsessivas têm que caminhar junto com eles, né, pessoal? Não dá mais para sentar numa mesa, chamar um obsessor e ficar falando sobre o evangelho com ele. Eles não estão mais nesse nível de intelecto. Os obsessores estão modernizados através de chips, estacas, vermes, miasmas, enfim, eles têm muitos aparelhos que implantam nas pessoas que eles querem obsidiar e ganhar todo o domínio sobre ela, tá bom? Então, a obsessão é uma coisa muito séria.
Como evitar então, Osmar? Como é que eu evito que um obsessor entre na minha vida e me atrapalhe? Eu postei um vídeo aqui no canal que chama 10 graves sintomas da obsessão. Ali eu explico para vocês os sintomas da obsessão grave. Como é que eu percebo que é um obsessor na minha vida, no meu caminho, enfim, na minha história. Para evitar o obsessor, meus amigos e amigas, só tem um jeito: evangelizar-se. Tem tanta gente perdida, tem tanta gente desinteressada em espiritualizar-se, tem tanta gente perdendo tempo na encarnação com as coisas que não valem a pena, que o obsessor ele não perde tempo conosco quando a gente se evangeliza, quando a gente se aproxima do nosso mentor espiritual, quando a gente se aproxima da luz de Deus, quando a gente lê o Evangelho de Jesus, quando a gente absorve os ensinamentos do Cristo, quando mudamos nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo ao nosso redor se transforma. Então, para evitar a obsessão, para que eles não consigam me atingir, é simples: evangelize-se. Realize o Evangelho no lar, leia obras edificantes do Espiritismo, transforme o seu jeito de falar, seu jeito de viver, seu jeito de lidar com o outro. Faça coisas boas, seja caridoso, seja bondoso, seja gentil. O obsessor não gosta disso e ele não perde tempo com você. Você pode ter certeza que a hora que você mudar teu pensamento, mudar suas atitudes, o primeiro a sair de perto de você, se houver, será um obsessor. Para ele não interessa. Tem tanta gente aí que não quer nada, que está aqui de bobeira, perdendo tempo, jogando fora uma encarnação inteira. Sabe? Porque o obsessor não perde tempo. Com a gente não. Quando a gente está evangelizado, quando a gente está no bem, quando o coração está bom, quando a casa está boa, quando o trabalho está bom, quando o sorriso está constantemente no nosso rosto, o obsessor não perde tempo conosco não, tá bom? Então, como evitar a obsessão? Evangelize-se, transforme-se, modifique-se todos os dias. Assine o canal, marque o sininho, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui. Fique com Deus, que Jesus abençoe todos vocês. Paz de Cristo no coração de cada um. Até já, pessoal!